Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, igreja, boa noite, a paz do Senhor para todos, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui mais uma terça-feira, o nosso culto de oração, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Tiago 5,16. O tema que eu escolhi para esta palavra é 3 armadilhas que impedem as nossas orações de serem respondidas de uma maneira eficaz. Então, assim, as nossas orações estão sendo respondidas? Se não, vamos prestar atenção no que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. Tiago 5,16, ele fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que Tiago está nos ensinando? Ele nos ensina que a oração é poderosa e eficaz, ou seja, ela resolve. Ela é uma arma poderosa que nós temos, ela cumpre um objetivo quando nós fazemos da maneira correta e quando nós cremos e podemos então aproveitar todos os benefícios da palavra. Agora, se a oração ela é poderosa e eficaz, porque muitas vezes nós ficamos sem respostas, nós não temos as respostas de Deus. Vamos entender aqui. Primeira armadilha que impede que a nossa oração seja respondida de uma forma eficaz é nós pensarmos que não é a vontade de Deus. Quantas vezes nós pensamos, está demorando muito, não é a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, que ela é agradável e ela é perfeita. Então, vamos entender uma coisa aqui. Isaías 38 tem uma palavra que vai nos mostrar algo que nós podemos fazer. E podemos aí, de repente, mudar a situação. Isaías 38, do versículo 1 até o 6. Eu vou estar lendo. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então Ezequias chorou amargamente, e a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Ou seja, Ezequias, ele orou de uma forma eficaz. Quando nós começamos a ver, Ezequias recebeu uma palavra de morte. Ele foi desenganado. Você vai morrer. E o que Ezequias fez quando recebeu essa palavra? Ele chorou amargamente e ele orou ao Senhor. Ezequias fez algo que me chama a atenção aqui. Ele chamou a atenção de Deus quando ele falou assim: ó Senhor. Então ele começa a chamar a atenção de Deus para a situação dele. Ezequias, ele coloca uma situação para Deus ali e começa como se ele fosse se defender na presença de Deus. ó Senhor, lembra de mim. Lembra de como eu fui fiel. Ezequias tinha motivos para colocar a sua causa diante de Deus. O que mais me chama a atenção é que ele despertou a memória de Deus aqui. Quando ele fala no versículo 3, ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. Aí nós vamos para um pouquinho mais adiante, Isaías 43, 26, que ele fala assim para nós, 43, 26, para completar esse versículo. 43, versículo 26. Relembre-me o que aconteceu, vamos juntos ao tribunal, apresente-me as suas razões para que você seja justificado.
Olha o que Deus fala. Ele fala: desperta-me, entre junto em juízo, conta-me as tuas razões. Deus fazendo um convite para nós. Conta-me quais são as suas razões. O que você precisa? Desperta a minha memória. Vou entrar em juízo com você pela sua causa. É claro que Deus sabe o que nós precisamos, Deus conhece as nossas necessidades, mas o que Ele quer ver? Se nós conhecemos a palavra, se nós estamos meditando na palavra, se nós estamos fazendo o que a palavra de Deus diz. Josué 1:8 fala assim: medita na palavra dia e noite e faça cumprir tudo o que nela está escrito. Por quê? Para que te vá bem em todo o teu caminho e para que seja próspero. Então Deus quer que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, prósperas. Ezequias, ele orou de uma maneira eficaz. Qual foi o resultado da oração de Ezequias? Ele ganhou mais 15 anos de vida. Nós falamos aqui sobre uma armadilha, que é o que nós muitas vezes erramos e não prosseguimos na oração, porque nós achamos que não é a vontade de Deus. Então esse texto de Isaías, ele me faz refletir muito sobre isso. Que nós podemos sim chegar ao tribunal do Senhor e clamar ao Senhor. E Ele vai responder. Agora, a segunda armadilha que impede as nossas orações de serem respondidas é nós pensarmos assim: não é tempo de Deus. Quantas vezes nós pensamos: não, está demorando muito, não é tempo de Deus para essa resposta chegar. E para isso eu escolhi a passagem de Daniel 10. Não vou estar lendo essa passagem, mas eu vou contar aqui para vocês, compartilhar um pouquinho. Em Daniel 10, o profeta Daniel, ele recebeu uma revelação. Ao receber aquela revelação, ele se angustiou muito. Então, ele fez um propósito de 3 semanas de oração ali. Ele clamou a Deus, ele se humilhou, ele jejuou durante 3 semanas. E após 3 semanas, ele recebeu a resposta. E a resposta foi assim, no versículo de Daniel 10:12. Daniel, não tenha medo. Eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia. Agora eu pergunto, se Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia que ele começou a orar, por que então levaram 21 dias para ele receber a resposta? Entre assim, Deus ouvir e Daniel receber, houve um tempo e aconteceu uma situação. Houve uma guerra no mundo espiritual, houve uma batalha no mundo espiritual. E muitas vezes nós desistimos, nós não recebemos as respostas de uma maneira eficaz porque nós não perseveramos e nós desistimos. Quando na realidade o que nós precisamos fazer? Lutar. Aqui Daniel, nesta batalha, veio anjo ajudar Daniel. Em Salmos 91, muito conhecido, Deus fala: enviarei e darei ordem aos meus anjos para cuidarem de vocês, para que eles possam estar com vocês em todo o tempo. E Daniel fez o quê? Ele travou uma batalha, ele derrubou os bloqueios espirituais. Então, quando nós sentimos que não estamos vencendo a batalha, o que nós fazemos? Nós vamos desistir? Daniel perseverou. E ao final, Daniel teve a resposta que ele buscava. Esta batalha no mundo espiritual, ela precisa ser travada. Nós precisamos remover os bloqueios que impedem as nossas orações de serem respondidas de uma maneira eficaz. Essa segunda armadilha é achar que não é o tempo de Deus. Primeira armadilha foi pensar que não era a vontade de Deus. Segunda armadilha é achar que não é o tempo de Deus. E a terceira armadilha? A terceira armadilha, nós vamos aí voltar para o versículo de Tiago, e junto com Tiago eu quero completar com Salmo 66:18. Terceira armadilha que impede as nossas orações de serem respondidas de uma maneira eficaz é o pecado. Nós começamos lendo Tiago, o que nós lemos em Tiago? Confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. E aqui em Salmo 66:18 fala assim: se eu guardasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, o pecado pode ser um motivo pelo qual a gente não recebe respostas de Deus.
Todos nós somos pecadores, nós sabemos que nós temos pecado, que nós pecamos, mas nós precisamos o quê? Vigiar. Nós precisamos estar atentos, vigiando, porque o nosso inimigo anda ao derredor, ele quer nos derrotar. E quando nós estamos vigiando diante da palavra do Senhor, confessando os nossos pecados, atento ao que a Escritura nos ensina, a probabilidade de nós vivermos em pecado, ela é reduzida, não é para existir. Nós podemos pecar, porém não podemos viver no pecado. Vamos pensar em família. Nós estamos aqui em um culto de terça-feira, muitas famílias estão juntas e aí pessoas que estão buscando respostas de Deus para esse tempo e não têm as suas respostas. Vamos avaliar as nossas casas. Será que nas nossas casas está acontecendo gritarias, desacordo, brigas, marido que não trata bem esposa, esposa que não trata bem marido, os filhos que desonram os pais, ou até mesmo no nosso trabalho? O funcionário que não honra o seu patrão, patrão que trata muito mal o funcionário. Esses comportamentos, sim, podem impedir também as nossas orações de serem respondidas. Quando nós vamos lá para os conselhos de Paulo, o apóstolo Paulo, em Efésios 6 inteiro, Paulo vai nos relatando, nos ensinando como nós vamos nos relacionar com as pessoas de uma maneira que vai agradar a Deus. Então, Paulo vai ensinar como marido trata esposa, esposa trata marido. Desta forma, nós vamos estar agradando a Deus para que a nossa oração também seja respondida de uma maneira eficaz. Temos que fazer a nossa parte. É obedecer a palavra, é buscar a Deus em oração, é ouvir os conselhos e fazer o que a palavra nos ensina, meditar na palavra de noite e seguir os conselhos da palavra de Deus. Eu quero finalizar com Lucas 18. Lucas 18, ele conta a parábola de um juiz muito mau e também de uma viúva. Esta viúva, o juiz fala que ela era importuna, porque ela tinha uma causa, ela sabia que aquele juiz responderia a causa dela, então ela foi muito insistente. Ela perseverou, ela batia todos os dias na porta do seu juiz. Seu juiz, veja a minha causa, e todo dia batia na porta dele. Perseverou, ela insistiu. Essa viúva tinha um foco. Então a viúva, ela tinha um foco. Ela tinha algo para querer do juiz. E o juiz era um homem mau. E o que a palavra fala? Eu vou ler Lucas 18, do 4 ao 6. Sobre o juiz. Por algum tempo, ele não quis atender, mas depois ele pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa para que ela não me importune mais. Então o Senhor disse: ouçam bem. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele está clamando de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que Deus tem prazer em responder às nossas orações. E aqui na palavra dele diz que depressa ele vai ouvir apressadamente e responder apressadamente. Que nós possamos então lembrar desses trechos bíblicos, confiar no Senhor e perseverarmos em oração, não desanimarmos e não desistirmos. Tenhamos um alvo, um foco de oração e vamos perseverar. Amém? Vou estar orando por você. Senhor, quero agradecer, Jesus, por esta noite, pela tua palavra. Quero te agradecer por cada família. Que o Senhor possa alcançar cada um com teu amor, com a tua graça, com o teu poder. Que o Senhor possa entrar em cada lar, Jesus, levando a tua paz, trazendo a esperança que vem de ti, aumentando a fé, tirando toda a incredulidade em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a orar como convém. Que teu Espírito Santo possa nos ensinar e nos capacitar a sermos
fortes, corajosos, a perseverarmos e não desanimarmos. Nos ajuda, Senhor, a perseverar e nos ensina a orar de uma maneira eficaz. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.